Nós somos tão inteligentes porque ao longo da nossa história evolutiva, a inteligência foi essencial para a nossa sobrevivência. Sim. A gente não era o mais rápido da savana. A gente não era o mais forte da savana. A gente não era o mais, sei lá, o mais agressivo da savana, mas nós éramos o mais inteligente da savana. E a inteligência foi que trouxe a gente até o nosso ponto, onde estamos hoje. Onde hoje o ser humano é a espécie dominante no planeta, foi graças à nossa inteligência, que foi construída ao longo de milhões de anos de evolução. A ciência até hoje não explicou como o ser humano atingiu a consciência, né? A gente não sabe exatamente em que ponto que ela foi atingida, né? Então, qual momento será que a gente atingiu? Porque, por exemplo, Neandertais, quase que com certeza absoluta, teriam uma consciência, uma cultura até transmitida igual à nossa. Assim, não igual, mas muito parecida com a nossa. Neandertais faziam funerais. Neandertais provavelmente falavam, conversavam já entre si. Eles talvez tivessem música, artes. Então, eles, por conta desse vasto registro arqueológico que a gente tem, a gente sabe que eles teriam. Mas e quando você vai mais para trás? Homo erectus? Será que tinha? O Australopithecus, que veio antes, que já produzia ferramenta de pedra. Será que ele tinha? Se produzir ferramentas de pedra é um motivo para você falar, não, beleza, isso aqui é um animal que tem consciência, então o chimpanzé tem consciência também. Sim. Macaco prego também tem. Então vem muito dessa questão de o que é consciência, né? Em que ponto você considera consciência ou não? E aí tem vários testes para chegar nisso e tudo mais. Um deles é o teste do espelho, que acho que a gente já comentou aqui, da última vez. Então é difícil saber exatamente em qual ponto isso aconteceu. E muito porque boa parte, talvez, dos artefatos que esses primeiros humanos produziam não existem mais, foram perdidos. Se, por exemplo, um Homo erectus fazia uma arte de madeira há 1 milhão de anos atrás, o osso dele está preservado, mas a madeira apodreceu, porque o osso é muito mais duro que a madeira. O osso sobreviveu a todo esse intemperismo e tudo mais. A madeira não. Sim. Então, é difícil saber exatamente como que eles pensavam. Mas assim, Bruno, por exemplo, teve que passar por exemplo, surgiram lá evolução, de acordo com a evolução e tal, os nossos ancestrais. Uhum. E aí, cara, como que é passar do A pro B no sentido de que aqui não tem consciência no A e o B tem, entende? Sim. Tipo assim, é uma mutação genética que causou isso de alguma forma. Como que foi isso, sabe? A primeira ali, né, no caso. Isso é porque a forma como a gente enxerga o mundo, isso é uma questão humana. A gente tenta classificar tudo dentro de caixinhas. Então a gente tenta pensar como você tem ou não tem, como se fosse um botão de liga ou desliga. E a realidade é que a natureza não é assim. A natureza é um degradê. Então, por exemplo, a gente tende a achar que a espécie é uma coisa. Eu olho, por exemplo, para um lobo. O lobo é assim, o lobo tem essas características aqui. Aí você pega um lobo da América do Norte. Ele não tem essa característica que o lobo asiático tem. O lobo europeu tem, por exemplo. Então eles são espécies diferentes ou não? A realidade é que na natureza quase tudo é um degradê. Então eu gosto de dar o exemplo de um termômetro. Você pega um termômetro e leva para uma temperatura qualquer aqui. Todo mundo no planeta vai concordar que menos 40 graus é frio. E todo mundo no planeta vai concordar que mais 40 graus é quente. 40 graus Celsius. Mas em qual momento deixou de ser frio e passou a ser quente? Se você tivesse que traçar uma linha, não, isso aqui para mim é frio, isso aqui para mim é quente. Você concorda que a gente vai ter critérios diferentes? Para algumas pessoas, 15 graus é o limiar entre frio e quente. Para outras pessoas, 20 graus é o limiar. Para outras pessoas, 30 graus Sim. é o limiar entre frio e quente. E mesmo que, digamos que a gente chegue no consenso que a maioria das pessoas concordam que 25 graus é o limiar.
Mas de 24 para 26 graus não tem tanta diferença assim. A natureza é a mesma coisa. A consciência não foi entre um pai que tinha 0 consciência, teve um filho que tinha 100% de consciência. A consciência provavelmente foi crescendo aos poucos, foi se desenvolvendo aos poucos. E uma questão essencial para a gente observar e tentar entender como foi nos humanos é olhando a consciência dos outros animais. Então, por exemplo, chimpanzés, muitas vezes, evitam locais onde eles encontram mortos da mesma espécie. Você pode dizer, claro, isso assim, se um daquela espécie foi morto, significa que outro da mesma espécie pode estar morto também ali. Então é uma defesa biológica. Talvez esse é o motivo pelo qual a gente, como humano, tem medo de mortos. Porque você está olhando algum par seu morto, o que foi que matou aquilo ali? Foi um predador? Se foi um predador, vai me matar também. O que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Eu vou embora? Porque assim, por que a gente tem medo de morto? O morto já morreu. Não tem uma explicação racional. Não tem uma explicação. E às vezes, a explicação é essa. É você evitar locais onde alguém da sua espécie morreu. Elefantes, por exemplo, fazem um tipo de ritual que já foi até observado. Eles carregando o seu filhote morto para longe, enterrando ele. Por que enterra? Será? Tudo bem, enterra para um coiote. Um coiote não. Uma hiena não vir pegar ele. Mas será que o elefante não pensa em alguma coisa? Como é que você sabe o que está passando na cabeça dele? Eles ficam chorando. Por que ele está perdendo o tempo dele? Chorando com um filhote morto. Você acha que então, se a gente deixar... vamos supor que a gente não interferisse na Terra aqui como ela é. Em alguns milhões, quer dizer, centenas de milhões de anos, ou sei lá, talvez bilhões de anos, daqui a 1 bilhão de anos, surgiria outra espécie com consciência de... É possível. Porque já aconteceu na nossa história. A questão é... A gente tem 30 milhões de espécies aproximadamente no planeta. Considerando estimativas. A gente conhece em torno de 5 a 6 milhões, mas estima-se que existam 30 milhões de espécies ao mesmo tempo. Quantas delas têm consciência? O ser humano é uma delas, com certeza. Mesmo que você force um pouco a barra, vamos pegar alguns outros primatas, alguns cetáceos que são mega inteligentes, você consiga dizer que 50 dessas espécies do planeta têm consciência. Legal. 29 das 30 milhões, 50 tem. E 29 milhões, 999.950. Mas eu vou reformular a pergunta, então. Uma consciência que consegue, sei lá, filosofar de fato, criar arte, cultura, pensar sobre a própria existência nesse sentido, ter questões existenciais, assim. Beleza. Que é diferente só de você saber que você existe, sei lá. Sim, tem alguma assim, realmente. E interferir no planeta, né? E modificar extensivamente a superfície do planeta. Acho que isso é uma coisa que, assim, beleza, você bota essa linha, só humano faz isso. Então vamos lá, de 30 milhões de espécies, uma fez. E ao longo de 4,5 bilhões de anos de história, uma espécie desenvolveu isso. Isso significa que esse tipo de traço não é extremamente relevante para a sobrevivência. Porque de tanta história evolutiva, isso aconteceu uma vez. 2, se você for considerar Neandertal. É que Neandertal morreu antes de mudar o mundo. Mas Neandertal já seria bem parecido. Então, ok. Ao longo de toda a história da Terra, isso aconteceu 1, talvez 2 vezes. E ao longo de 30 milhões de espécies que existem hoje, apenas hoje, neste momento, só uma tem isso. Então, é possível, porque já aconteceu antes, no nosso caso, é possível que outra espécie tomasse esse lugar. Mas tendo como base, estatisticamente, o que aconteceu ao longo da história da Terra, é altamente improvável. Sim. Porque outras características, como força física, velocidade, são mais relevantes para a sobrevivência do que a consciência. Então é muito improvável que já tenha existido alguma espécie, seja alguma mutação, alguma coisa assim nesse sentido que teria a possibilidade de fazer o que a gente faz, mas não se perpetuou. É muito improvável. É improvável. É muito improvável. Sei lá, um rato ou um lagarto desse que você mostrou, algum bicho assim. Um Tiranossauro Rex conversava e filosofava. É muito improvável.
Porque conforme a gente avança na nossa direção... Existe uma chance mínima disso? Existe. Mas assim, existe uma chance mínima de basicamente qualquer coisa. Sim, sim. E aí vem a inversão do ônus da prova. Me prove que o Tiranossauro Rex não filosofava sobre a vida. Não é ele que tem que provar. Não é ele que tem que provar. É você que tá afirmando que tem que provar. Então assim, porque existe uma chance mínima de qualquer coisa.